Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui da coletiva do Juba Futebol. Tô aqui de novo com o Tidico para nós repercutirmos essas notícias que apareceram nos últimos dias em relação ao Boca Juniors com interesse no Zubeldia, e o Boca, que já contratou técnico, é verdade, mas fica para o São Paulino ainda essa questão, será que o Zubeldia vai ser trocado? A diretoria está dando respaldo, e o Tite no mercado, quanto que impacta o trabalho e o cargo do Zubeldia? E também tem as questões do Santiago Longo, do Eric, do William Gomes, aqueles caras, o Jamal Lewis, os caras que não conseguem jogar. O Zubeldia, ele vai, por fim, fazer alguma mudança no time de São Paulo ou não? Chega com a gente aí para todas as últimas notícias do São Paulo, vai ser muito top, puxa a cadeira, vai para aceitar e assistir a televisão, tô zoando, pode assistir de como você quiser aí, e vem com gente, deixa um like para dar uma moral no vídeo, se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu e o Tidico fazemos questão de você por aqui, se inscreve aí, para não perder nada que vai chegar, tamo junto? Gente, o Zubeldia não caiu, ele ficou no cargo, e assim, convenhamos, né? É uma vitória em cima do Corinthians no último jogo, muito bacana. A diretoria do São Paulo absolutamente contraditória enquanto notícias. Aqui eu não estou falando da diretoria. As notícias que chegam dos jornalistas, que são os prediletos da diretoria, os que entram lá. Sabe aqueles que a diretoria abre a porta do CT, o cara entra lá? Esses prediletos, os preferidos, os oficiais, eles chegam lá dentro e fazem uma entrevista e depois eles falam, o São Paulo não abre mão da vitória contra o Cuiabá, não tem como, não aceita nada de frente da vitória, no máximo um empate. Então, quando se fala que o Zubeldia está mantido no cargo, em contrapartida fala que ele não pode perder mais do Cuiabá. Então, qual que é a verdade? Ele balança ou não? Tidico, fala comigo aqui, meu parceiro. O Zubeldia, ele balança no cargo ou não? Lembrando, o Boca já tem técnico. É muito improvável São Paulo trazer um Tite. Não estou aqui pedindo agora o fora o Zubeldia. Não agora, não aqui. Estou perguntando. Digamos que o São Paulo ganhe do Cuiabá. 1-0 lá, calça na mão. Tá mantido. Digamos que empate ou perca usando aquele mesmíssimo time. Ele balança. Pelo que você percebe aí dos últimos anos do futebol, e principalmente do São Paulo, demissões de Diniz, de Crespo, de Rogério, e de Carpini, ele balança no cargo? Salve, Juba, salve, galera. Com certeza, né? Com certeza, ele tá balançando pelo que era essa temporada do São Paulo aí, né? A gente queria a Libertadores de todo jeito, daria para ter ganho do Botafogo, né? Daria para ter passado. E aí, muitos torcedores tiram da conta do Zubeldia aquele jogo, porque fala do lance do Luiz Gustavo, que entregou, pênalti do Caleri, do Lucas Moura no jogo rolando no tempo normal. Então, mas assim, a eliminação ainda cai muito nas costas do técnico, as duas, né? Tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. E o jogo contra o Corinthians foi um jogo que ninguém entendeu nada. É engraçado, né, Juba? É muito complexo até analisar esse jogo São Paulo e Corinthians, porque talvez se o São Paulo tivesse ganho de 1-0 do Corinthians, com um golzinho chorado do Caleri, 11 contra 11, talvez a torcida teria ficado mais feliz com o placar, com o histórico, com a partida em si. Agora, da forma como foi, que o São Paulo, aquele terceiro gol não convenceu ninguém, e a partida que o São Paulo fez foi ridícula, fazem levantar grandes questões ao Zubeldia, né? Além dos resultados que ele vem trazendo, e principalmente, agora ficou aquela questão, se ganhar contra o Cuiabá, tem que ganhar jogando muito. Se ganhar de 1-0, vai todo mundo falar, olha aí, tá vendo? Ele não serve pelos resultados nas Copas e também por algumas convicções dele, né? Algumas coisas que ele poderia mudar, poderia ser mais versátil ali no elenco, no time, que não muda. Eu acho até, Juba, inclusive... Eu acho que tem duas coisas pegando. Não, mas só para concluir, eu acho, inclusive, que a torcida tem até mais paciência com o Zubeldia do que o normal, né? Tem coisas ali que, por exemplo, o Rafinha é um cara que a torcida gosta do Rafinha, mas não gosta do futebol. Eu acho que a torcida ainda grande parte da torcida ainda poupa o Zubeldia ainda mais do que eu acho que faria com qualquer outro treinador no lugar dele. Acho que o fato de ser gringo também pesa um pouco para essa questão que você está falando aí. Se fosse o Carpini, já teria caído já com os resultados apresentados. Um Carille, por exemplo, um Mano Menezes, um Carille. Não, o Carpini já é um bom exemplo, né? Ele esteve aqui.
Ele está no Vitória, tá na frente do Corinthians na tabela do Brasileirão. Vamos ver, acho que o Carpini até cai. Mas sabe o que me pega? São 2 pontos aqui do trabalho do Zubeldia pro futuro. Não quero falar do passado, porque o passado acabou, já era. E quem que é o Zubeldia? Eu fico me perguntando. Porque é um cara que realmente, ele conquista grande parte do torcedor são paulino no campo, cara. Ele conquistou no campo. Os resultados eram muito bons. Do nada, a coisa deu uma reviravolta, e aí atribui-se muito a elenco do São Paulo, a força do Atlético Mineiro, a força do Botafogo, mas o São Paulo caiu muito. E quando eu vejo os próximos passos do trabalho do Zubeldia, muito me pega 2 pontos. Primeiro, vai ter mudanças com o elenco que já tem lá? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é: haverá um time montado para o Zubeldia no ano de 2025? Ou seja, o São Paulo vai montar um time com os pedidos do Zubeldia? E isso é uma coisa que, para mim, é incômoda. Para mim, é algo que não tem cabimento, sabe? Porque o Zubeldia, se ele balança no cargo hoje, mas você e vê ele o não faz Zubeldia mudanças... pedindo tanto jogador? O Zubeldia não pede tanto jogador. Ah, mas ele também não assume culpa, né? Ele também não coloca na conta do trabalho dele. Quando você não tem o resultado, você fica procurando onde está o gargalo, onde está o problema. E aí, quando você tem um elenco que o Zubeldia considera que o Luciano não pode sair porque já é um dos melhores, o Rafinha não pode sair porque já é dos melhores, o Luiz Gustavo não pode sair porque já é dos melhores, e assim por diante, o Rato não pode sair porque já é dos melhores, o Wellington não pode sair porque já é dos melhores. Você abre mão das mudanças, Jamal Lewis, Santiago Longo, Igor Vinícius, você não muda. Não, Eric, você não muda. William Gomes. E aí, quando você dá essa desculpa de que você colocou os melhores, você transfere a culpa. Você transfere a culpa e você coloca que o Botafogo investiu 500 milhões. E aí você não tenta algo melhor com o Eric, William Gomes, com o Caleri. Você coloca Rato, Luciano e Caleri e que se lasque. Teu time ficou lento, ficou velho, ficou pesado? Ficou. Mas você considera serem os melhores e que por isso não precisa de mudanças, então precisa do quê? Contratações. Para mudar, o São Paulo tem que investir aqueles 200, 300 milhões em elenco. E o São Paulo não vai fazer isso. Então, implicitamente, de maneira bastante quietinha, o Zubeldia dá um recado que ali faltam jogadores. O Rogério Ceni fazia a mesma coisa, mexia a bel prazer da maneira que melhor lhe convinha, não entregava resultados e falava abertamente que faltavam jogadores no seu elenco. O Zubeldia, ele não fala. Mas ele não colocando o William Gomes, dando pouquíssimo espaço para o Eric, acabando com a carreira do Galopo, esquecendo que existe um Juan Tressoldi, colocando o Rafinha para jogar em todo e qualquer jogo, e isso mostra pra gente que ele tá dando um recado claro para a diretoria, não assumindo culpa, não tentando mudança e falando o que vocês têm aqui não serve. Então, pro ano que vem, é impensável imaginar que o Zubeldia vai ter o mesmo elenco ou um elenco que ele não vai montar. Então, ele ficaria se o São Paulo montasse um elenco para ele. E aí eu me pergunto, e pergunto para vocês, todos que estão participando aqui do vídeo, que estão assistindo, o Zubeldia é o cara para montar o elenco Mas do não São fica, Paulo? né, Juba? Mas, por exemplo, digamos que o São Paulo monte um elenco no formato Zubeldia. Traga algumas peças que o Zubeldia pediu e traga alguns jogadores que ele pediu mesmo. Que o São Paulo meio que moldasse o elenco pro Zubeldia. Se acontecer do jeito que tá a situação atual do São Paulo, que a gente sabe que por mais que tenha grande parte da torcida que ainda quer o Zubeldia, por mais que a diretoria chegue e fale, ó, o Zubeldia é o nosso técnico por enquanto, o Zubeldia fala, não, eu vou ficar aqui. Tem grande parte dos conselheiros que já querem uma possível saída do Zubeldia. A gente entende isso, né? A gente percebe isso lá dentro. Aí, do jeito que tá, digamos que classifica para Libertadores, tá ali faz uns 2, 3, 4 bons jogos aí no final e fique. Montando um elenco, digamos que traga, jogadores tipo o Paul Fernandes, que foi um pedido dele, digamos que traga jogadores ali que todo mundo vê que é o Zubeldia que tá pedindo. Se acontecer alguma coisa errada no Paulista, ele já não dura muito. É esse meu ponto. Você não pode montar um time para o Zubeldia se você não tiver a certeza do contrato duradouro Era dele, isso. de que ele vai ficar no São Paulo. E tem outro ponto. Quem que é o cara que o Zubeldia poderia indicar, com qual grande jogador que ele trabalhou, que ele poderia indicar para o São Paulo que chegaria para jogar?
né? Porque as indicações dele, Paul Fernandes acabou no Fortaleza, com todo respeito ao Leão, mas o Fortaleza, né? Acho que o Paul Fernandes periga ele perder a vaga pro Pochettino ainda, não tirar a vaga. Se for a mesma posição, não tirar a vaga do Pochettino. Então, qual que é o grande jogador que o Zubeldia trabalhou que ele pode chegar e chamar pro São Paulo e o cara vai chegar no São Paulo e jogar? Ah, ele pediu um zagueiro, vai jogar mais que o Arboleda e Lanfranco? Ah, ele pediu aí um volante, vai jogar mais do que, sei lá, o Alisson e o Pablo Maia? Ele pediu um atacante, vai ser melhor que o Caleri, vai ser melhor que o Lucas. Então, qual que é o grande jogador que o Zubeldia pode indicar para o São Paulo para moldar o São Paulo da ideia dele e continuar dali um trabalho? O cara treinou LDU, Lanús, ele não tem bagagem, sabe? Então, o São Paulo entregar o elenco nas mãos do Zubeldia para montar vai ser muito preocupante. E o São Paulo, ele tem um caminho agora desse FDIC, dessa questão de reestruturação financeira, que é um caminho muito interessante. O São Paulo, ele em tese, ele vai enxugar a folha salarial com dispensas, não é com dispensas de titulares, mas, por exemplo, caras como Luiz Gustavo e Rafinha não vão receber mais, eles vão sair e até devem se aposentar, esses não vão receber, são os titulares. Mas um Galopo, talvez aí sei lá, quem que tem por aí que não está sendo utilizado? Um Rodriguinho, um Pedrinho Vilhena que vai voltar. O São Paulo ele quer se livrar de alguns jogadores, então ele vai enxugar a folha salarial. O elenco tá lá, time tem time bastante renovado, um time que não é uma folha salarial tão cara. Então, como que você pode montar um time para o Zubeldia se a tua ideia é enxugar a folha e os jogadores medianos que vão vir para o São Paulo não são melhores do que os que estão no São Paulo que foram campeões de uma Copa do Brasil, por exemplo, e de uma Supercopa? Mas uma coisa é verdade também, hein? O São Paulo não monta elenco para técnico. Pode pegar todos os últimos aí. Dorival não tinha... Esse é o cerne da questão. O São Paulo não monta elenco para técnico. Não monta. O quanto pode mais extrair do Zubeldia com o elenco que você já tem? É isso que me pega. O Rogério Ceni, quando foi demitido do São Paulo, ele tinha um elenco que ele criticava bastante e publicamente. Quando o Dorival chega, ele vira uma chavinha que ele fala: o elenco aqui tá ótimo, eu só não quero que venda os jogadores. Lembra disso? Então, o que eu esperaria? O que eu esperaria, não? O que eu espero? O Zubeldia ainda é técnico do São Paulo. Então, pra galera aí que tá vendo, vocês estão queimando o técnico e tal. Não gosto do trabalho do Zubeldia, eu teria mandado embora. Mas o vídeo não é pra isso. O que eu espero do Zubeldia? Mesmo porque não é você que escala o Wellington e o Rafinha nas laterais, né? Não é você que escala. Mas vamos pensar aqui de maneira prática. O que eu espero do Zubeldia com o elenco que lá está? É que ele não fique pedindo jogadores e não critique o elenco que lá está e consiga fazer um trabalho como o Dorival fez. Um trabalho que ele pega o mesmíssimo elenco do Rogério Ceni e ele vira uma chavinha. Um elenco criticado, mas ele tentou, Juba, e transforma no elenco vencedor. Mas ele tentou fazer igual o Dorival. Ele chegou e meio que colocou na cabeça do torcedor que o Luciano é o melhor meia do Brasil. Para ele, eu acho que ele acha que o Luciano é o melhor meia do Brasil, então ele tá completamente satisfeito com o Luciano. O Wellington, aparentemente, ele gosta demais, porque o Jamal Lewis chegou e não joga nenhum jogo e muito provavelmente não vai jogar nenhum jogo com o Zubeldia. Vai jogar sim, se entrar 5, 10 minutos. Então, ele tenta fazer isso com o elenco, só que não tá funcionando. É por isso que a gente fala, por isso que a gente pensa em uma grande questão dele possivelmente fora do São Paulo. Porque ele não... Igual o Rogério, você citou muito bem. O Rogério chegava e falava, ele dava a entender que era tudo muito fraco no São Paulo, que os jogadores eram fraquíssimos, coletiva após coletiva. O Zubeldia, eu já vejo ele tentar fazer igual o Dorival e não consegue o resultado. O Dorival foi campeão. Mas ele não é suscetível à mudança, o Zubeldia, ele não muda. O Atlético Mineiro, nós não tivemos substituições praticamente. Contra o Botafogo, depois de uma tentativa desesperada de colocar o William Gomes, ele voltou para o mesmo time que foi eliminado do Botafogo. Contra o Corinthians, depois das eliminações de Botafogo e Atlético Mineiro, ele colocou o mesmo time que foi eliminado para Botafogo e Atlético Mineiro. E aí ganhou do Corinthians, teve aquelas 2 expulsões, né? Mas assim, é um cara que não muda, é um cara muito resistente à mudança. Por exemplo, eu quero falar do William Gomes. O William Gomes, ele se fosse um jogador do Fortaleza, Red Bull Bragantino, Atlético do Paraná, times assim que estão ali no meio de tabela, para baixo hoje em dia, Fluminense, que está até na zona de rebaixamento. Se o William Gomes fosse um cara do Fluminense, Red Bull, Atlético Paranaense, Bahia, esse William Gomes, que vale 750 milhões a multa rescisória dele, ele seria tratado
como a esmeralda do Sonic lá, sabe? Do Robotnik. Ele seria tratado como a joia mais rara do mundo. E aí ele seria tratado de uma maneira que ele jogaria, ele brilharia e a cada golzinho, como ele fez um gol contra o Vitória, como ele fez um gol contra o Cruzeiro, que ele faz um gol no Cássio, aquilo teria um jornal impresso, aquilo teria uma festa feita. Esses gols, eles iriam valorizar a cada dia que passa o William Gomes, que vale 750 milhões, não é que ele vale 750 milhões, ele custa 750 milhões. Se o São Paulo vender pela metade, o São Paulo faz a maior venda, uma das maiores da história do Brasil. Se o São Paulo vender pela metade, o William Gomes, vai ser pau a pau com o Endrick a venda, pro Real Madrid e o caramba. Então, assim, se o São Paulo tratar direito o William Gomes, que eu não vejo mais hoje com espaço com o Zubeldia, se o São Paulo soubesse tratar uma joia dessa, quando você fala em dívida de 800 milhões, nós temos que lembrar que o valor da multa do William Gomes quita a dívida do São Paulo. Se vender pela metade, você quita metade da dívida, e isso aí é uma coisa que não existe. Imagina que você acordou hoje, você está devendo tudo, você não tem mais de onde tirar, você precisa arrumar 400 mil nos próximos 10 anos, você está morto, aí você arruma 200 numa venda que você vendeu o seu celular, sabe? Você acabou o problema, cara. Então, quando eu vejo o William Gomes entrar de uma maneira desesperada porque a torcida vaiou o Luciano, e aí o William Gomes entra, e ele performa bem, nos primeiros 30 minutos de aperto, onde tá todo mundo mal, do Rafael ao Caleri, só quem sai é o William Gomes. E o William Gomes, ele tá claro para mim, e isso aqui não tem como tirar. De quem que você pode esperar algo que você não sabe ainda o que tá por vir? É do Rafinha? É do Caleri ou é do William Gomes? Tô falando de 3 extremos, né? O Caleri, um jogador que é bom, e nós já sabemos exatamente o que esperar do Caleri. Aqueles gols de cabeça, aqueles gols apertados, perder gol feito. Nós temos o Rafinha, que nós não esperamos basicamente mais nada. E quando é o William Gomes, nós não sabemos se ele é o próximo Neymar, se ele vai ser o próximo Lulinha, Marcos Guilherme. Nós não sabemos. Então, quando tem um cara igual o William Gomes, que vale muito e está jogando bem, como assim o William Gomes saiu do time, cara? Como assim o São Paulo contra o Corinthians, com 2 homens a mais, na hora de entrar, não lembro agora quem entrou, mas seria o Michel Araújo se não tivesse machucado, seria o Nestor, seria Lisieiro, seria Ferrarese, e o William Gomes, na hora de pegar aquela zaguinha do Corinthians toda defasada, desfalcada, expulsaram 2 da zaga, Fagner e o Ramalho. Na hora de pegar aquela zaga desmantelada, que é para o William Gomes fazer o nome dele, o Bayern de Munique, o Ajax olhar e falar, pelo amor de Deus, é esse que tem que buscar, o cara sequer entrou. E o maior problema foi como ele foi substituído contra o Botafogo, né? Isso não pode isentar o Zubeldia, né? Desculpa te cortar, você vai falar a partir do que eu vou falar aqui. Eu nem considero que isso tenha sido o maior problema. É problemático. Não, o maior problema é não entrar contra o Corinthians, porque ali era para brilhar. Era para brilhar, mas tentou queimar. Porque é o seguinte, ninguém do São Paulo estava indo bem. Ninguém do São Paulo estava indo bem. Como é que você tenta... Porque assim, eu acho que o Zubeldia, ele pode ter as escolhas dele lá. Ele pode colocar o André, não gostar, pode colocar o Rato, não gostar, tirar, colocar o Eric. Agora, ele expôs o William Gomes. Eu duvido que ele faria aquilo ali com o Luciano. E além dele expor um jogador que já seria gravíssimo, se ele tivesse feito com o Rato aquilo, já ficaria meio chato. Falar, pô, caramba, né, meu? Tirou ninguém 30, tá jogando. Né? Tirou aos 30 do primeiro tempo, mais ou menos isso. Já ficaria chato se ele tirasse com um jogador veterano. Com uma joia, com um jogador que o São Paulo está esperando faturar uma verdadeira fortuna. E assim, injusto, né? Não é que a gente tá passando pano pro William Gomes e ele só fez porque era com o William Gomes. Não é isso. Não é passar pano, é esperança. E é um jogador que, nas últimas partidas, foi basicamente melhor do que todos os outros. Melhor que o Lucas, ele foi melhor que o Lucas. Quando ele não tá jogando, não tava destruindo o jogo, que o normal dele é chamar muita atenção e geralmente destruir o jogo. Quando ele não tava destruindo, ele sai como se a culpa fosse dele, sendo que ninguém tava jogando bem. Isso foi uma palhaçada. Mas tudo foi uma palhaçada e ele merece. O Zubeldia precisava responder por isso.
uma vez o Muricy Ramalho, só para encerrar, o Muricy Ramalho, eu tava no Morumbi esse dia, e aí ele chegou e trocou 3 caras no intervalo, e ele trocou até, eu não lembro se foi o Dagoberto, um que não era para ter saído, sabe? 2 era para ter saído, um não era, acho que foi o Borges ou o Dagoberto. Saíram um dos dois aí, ou os dois, mas o Borges ou o Dagoberto não era o momento de ter tirado. Não estava bem naquele jogo, mas era uma esperança. E aí o Muricy, ele fala assim, ó, na coletiva, meu amigo, eu troquei esses 3 mesmo. Não, 3 não, ele só trocava 3, trocou 2. E ele falou, troquei esses 2 mesmo, só que tava todo mundo mal. Qualquer um que eu tirasse estava bem tirado. Então, tipo assim, então o Muricy fala, troquei esses 2 mesmo, mas se eu fechasse o olho, eu podia trocar qualquer um porque ninguém estava jogando nada. Foi o pior primeiro tempo. Então você não queima um cara de maneira individual, porque você tinha 3 substituições, não 5 na época. E aí, se é hoje, ele troca 5, tudo bem, não pega nada. Agora trocaram 1. Você dá o recado que aquele 1 era o problema, não é verdade? Exatamente. É isso que me pega. Exatamente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, não esquece não, deixa esse like, contribua com o like e se inscreva também aqui neste canal, que é o seu canal de boletim de notícias, debate de manhã. Tamo junto, não tá gostoso, não é não? Tidico, obrigado pela sua companhia de sempre aqui. Todo bonito aí de camisetinha branca, barba, Valeu, olha que Juba. bonito. Tomou Valeu, banho. galera. Valeu. Muito bom estar aqui com vocês todas as manhãs. Abraço. Até a próxima. Valeu!